Se você gosta de viajar, assim como eu, tem novas regras do Ministério do Turismo sobre entrada e saída, o famoso check-in e check-out dos hotéis. A gente vai saber sobre isso e muito mais. Tem que ficar atento, né? Se vai viajar, a gente quer curtir, não quer passar perrengue, não. E para falar sobre isso, eu recebo aqui o doutor Paulo Peixoto, que é especialista em Direito do Consumidor. Seja muito bem-vindo, doutor Paulo. Muito obrigado, Camila, e obrigado a todos que estão assistindo. Muito obrigada. Então a gente começa falando sobre essa nova regra de check-in e check-out, que é a entrada e saída dos hotéis. E eu queria saber, antes de mais nada, se essa regra vai beneficiar os viajantes ou não. Sim, essa regra veio, na verdade, para regulamentar aquilo que já estava previsto na Lei Geral do Turismo. Certo. Então, a ideia do Ministério do Turismo é que as hospedagens, os hotéis, pousadas, eles tenham uma informação mais objetiva, mais transparente, para que aquele que vai se hospedar, ele então tenha ciência prévia dos horários do check-in e do check-out. E um detalhe importante, dentro dessa regulamentação ficou estabelecido que dentro do período de 24 horas, pelo menos 21 horas vai ser o período que o pessoal pode ficar dentro da acomodação, dentro do quarto. E as outras 3 horas de diferença é aquele período para que a hospedagem possa fazer a limpeza de check-out e check-in, né? Então, por exemplo, se eu entro no hotel às 15 horas, eu tenho que sair ao meio-dia do outro dia? Isso, exatamente. E hoje em dia, quem define isso era livre, na verdade? Na verdade, não estava muito claro. Não era claro. Entendi. Exatamente. Cada pousada, hotel fazia de um jeito e isso poderia, em alguns casos, prejudicar o consumidor. Primeiro, que não ia saber direito o horário de saída, às vezes o horário poderia ser definido antes, depois, e bagunçava tudo e acabava tendo muita reclamação. Então, 21 horas é obrigatório, então, exatamente, o estabelecimento oferecer ali a estadia para o cliente. Isso. E isso cabe para qualquer tipo de estabelecimento? Isso, na verdade, é aplicável a hotéis, pousadas. Agora, aquelas situações em que alguém aluga um imóvel que é para moradia... Aqueles imóveis temporários, exatamente, que é residencial, vamos dizer assim. É residencial e ele é alugado, aí não se aplica, tá? Então, tanto aqueles de plataforma ou de sites que fazem esse serviço, não se aplica. Então, as novas regras valem para pousadas, resorts, flex, a parte hotéis, albergues e hostels. Isso, perfeito. Certo? Exatamente. E não vale, então, para imóveis mobiliados, residenciais, de curta estadia, por exemplo, o Airbnb, que a gente está acostumado, né? Isso mesmo. E a partir de quando começa a valer essa regra? Isso vai passar a valer a partir de dezembro. Então, 16 de dezembro começa a valer essa regra. Perfeito. Além disso, também tem a questão das taxas. A gente sabe que algumas cidades do Brasil, né, cobram aí taxas ambientais, né, taxas de turismo, que é revertido para manter, né, a cidade, preservar o meio ambiente. Mas tem algumas cidades aqui do estado de São Paulo que vão passar a cobrar essas taxas. Exatamente. O que está acontecendo? Essas cidades, como elas recebem um fluxo muito grande de turistas, isso está tendo um impacto dentro da questão ambiental. Então está prejudicando o meio ambiente, acaba aí a cidade tendo um acúmulo de pessoas que prejudica os serviços. Então a ideia das cidades, dos municípios, é instituir essa taxa, que é um tributo, que em alguns locais vão chamar taxa de compensação ou proteção ambiental, que tem essa finalidade, arrecadar para que esse valor seja revertido na fiscalização e também para eventuais serviços que vão melhorar as condições daquela cidade. Então, atenção você que em breve vai para Ubatuba, Ilhabela. Ilhabela começa a valer em dezembro, certo? Exato. De 2025. Exatamente. São Sebastião também vai cobrar taxa, começa a valer em 2026. E Campos do Jordão também, olha só, começa a valer em 2026 também. E aí, como é que é cobrada essa taxa? Bom, ali cada município vai regulamentar de uma forma, mas o que a gente já tem visto é que basicamente quando se ingressar com o carro, chega o carro ou chega o ônibus, enfim, se for um ônibus de turismo, eles vão emitir um ticket e você vai ter que pagar esse ticket que vai valer por dia, essa taxa é cobrada por dia. Por dia. Por dia. Vai ser mais ou menos como se fosse o pedágio, dependendo do veículo. Se for um veículo de passeio simples, um valor. Se for uma motocicleta, outro valor, menor. Se for um ônibus, em razão do tamanho, uma taxa um pouco maior. Então pode ser cobrado com esse ticket que vai ser emitido ou algumas cidades podem já contratar uma empresa que vai ter um sistema eletrônico que pela placa do carro
já vai vincular com o proprietário e já emite o pagamento para que o proprietário depois acesse um site ou um aplicativo e faça o pagamento também. É mais ou menos como se fosse um radar. Sim. Eu passo por aquele radar, ele identifica a placa do carro e automaticamente já cobra. Ou como nós temos hoje em entradas em shopping centers, que Sim, já sim. tem aquele sistema já automático, ele já pega a placa do carro e já permite o acesso. Só que vai essa conta depois para ser paga. E aí, por exemplo, se eu estou indo viajar de ônibus, como é que eu pago? Bom, no ônibus, eu acredito que vai funcionar da seguinte forma. A própria companhia, né, a aviação, ela já vai pagar quando ela ingressar na cidade e esse valor vai ser repassado para os viajantes que estão dentro do ônibus. E qual é o impacto que você acha que isso reflete aí na vida do consumidor e também do turismo, né, no geral? Bom, vai ter um acréscimo financeiro, certamente. Isso vai encarecer um pouco mais as viagens. E um detalhe, essa taxa ela também poderá ser cobrada de estabelecimentos que oferecerão hospedagem. Então, também, no hotel que você ficará, na pousada daquela localidade, dessa cidade, eles podem embutir um valor a mais. Então, quando você fizer o pagamento da hospedagem, eles vão te informar, olha, tem mais aqui um valor referente à taxa de preservação ambiental. Assim como acontece em algumas cidades da Europa, também quando você viaja, eles cobram uma diferença de taxa. É verdade. Em algumas cidades você paga essa taxa pelo site, né? Uhum. A cidade oferece ali uma plataforma que você entra e faz o pagamento. Exato. Mas se você não faz o pagamento, como é que eles sabem que você esteve lá e não pagou? Chega uma multa para você? Vai ser lançado no nome no caso do veículo, né? Se for pelo veículo, a quem está vinculado com o proprietário do veículo. Então, pela placa, eles vão conseguir identificar. Exatamente. Ou, se for na hospedagem, aquele que se hospedou já vai ter o cadastro feito e vai ter os dados que vão poder ser lançados. No caso de pessoas que têm casa, por exemplo, eu tenho uma casa em Ubatuba, então todo fim de semana eu estou por lá, também vai ter que pagar essa taxa? Bom, aí é importante, aqueles que moram naquela cidade já são isentos. Os municípios também podem estabelecer outras regras de isenção, como, por exemplo, quem mora em cidades vizinhas, via de regra, também não vão pagar. Agora, essa pergunta que você fez, tem uma casa de veraneio, que eu vou lá de vez em quando, o que vai ter que ser feito? A prefeitura vai ter que estabelecer uma forma de fazer um cadastro e aí eu vou preencher uma ficha, os dados, provavelmente por um site da prefeitura e vou indicar, olha, tem um imóvel nessa cidade, vou de vez em quando, então vai ter a isenção. Só que a isenção nesse caso depende desse cadastro. Quem não fizer o cadastro vai chegar na cidade e vai ter que pagar. Então é importante que todo mundo fique atento. E conforme o município ele já for emitindo essas informações, regulamentando, já faça o quanto antes o cadastro. E geralmente essas cidades que cobram essas taxas, realmente esse valor arrecadado vai beneficiar os moradores da cidade? Ele tem um bom uso de fato? Porque quando tem um bom uso, a gente até paga, ok, vamos lá fazer a nossa parte, a gente paga, mas vai realmente para esse fim? Bom, a princípio sim. E até uma discussão que se pode ter, se essas taxas forem criadas e perceber-se que na prática o dinheiro não está sendo revertido para aquilo que foi destinado, no caso a fiscalização ambiental, melhoria dos serviços ambientais, elas podem até mesmo serem declaradas inconstitucionais e aí é possível uma questão jurídica que vai ser estabelecida que vão poder acabar com essas taxas. Eu vou para outro assunto agora que quando eu li eu não acreditei. Olha, doutor, existe uma trend agora lá no TikTok, nas redes sociais, que está viralizando alguns influenciadores, que se chama Teoria do Aeroporto, certo? Teoria do aeroporto. Qual é essa teoria, gente? É chegar faltando apenas 15 minutos para o seu voo. 15 minutos para o seu voo. Da onde veio essa teoria? Ela tem algum fundamento? Olha, eu confesso que eu também fiquei espantado quando soube, descobri da existência dessa teoria. Mas, na verdade, alguém que um dia resolveu, vamos aqui, correr um risco e vamos... Eu ouvi falar de uma teoria da conspiração que surgiu lá nos Estados Unidos e eles falavam assim, não, eles falam para você chegar de 2 a 3 horas antes do seu voo, que é para você ficar ali consumindo nas lojas. Então seria essa teoria da conspiração, aí não precisa, você chega 15 minutos, faltando 15 minutos e você conseguiria embarcar. Olha, se alguém conseguiu, teve sucesso, realmente eu posso dizer que foi sorte. Porque pensando na realidade brasileira, 15 minutos
Em primeiro lugar, que já não é o tempo recomendado. Se a gente observar o que as próprias companhias aéreas recomendam, a ANAC recomenda, dependendo, se for um voo doméstico, no mínimo 2 horas, para que você chegue de antecedência. Voos internacionais, 3 horas. 3 horas, é. Porque tem toda uma logística da aeronave, de embarque, tem que passar pelo raio-x, tem o despacho das malas. Então, envolve todos esses pontos que tentar de última hora chegar lá correndo, ou a pessoa vai perder o voo, que é uma probabilidade, ou ainda pode ser que ela até consiga embarcar, mas vai atrasar o voo de todo mundo e como acontece em aeroportos, um que atrasa vai, né, fazer com que os demais também gerem atraso. Vai atrasar a vida de todo mundo, na verdade, né? Essa pessoa não vai ser muito bem vista no voo. Eu ouvi dizer que alguns influenciadores chegaram faltando 15 minutos e embarcaram, mas muitos não conseguiram também. Então, acho que tem muito essa questão da sorte. Eu prefiro chegar na moda antiga, 2, 3 horinhas aí, dependendo do voo. Mesmo assim, já corre o risco de dar alguma coisa errada. Exato. Né? Porque tem muitos imprevistos lá mesmo. Então, a filas intermináveis. Eu só fico imaginando quem trabalha em aeroporto. Imagina, já tem todo o perrengue que acontece ali, ainda por cima ter que lidar com essas pessoas que chegam faltando 15 minutos. Sim. Então, não é viável, né, doutor? Não é viável, não tentem que é arriscado. Mesmo porque as companhias aéreas, elas têm ali mais ou menos o prazo de 15 a 20 minutos antes do embarque para fechar o portão. Então, é mais ou menos nesse tempo. Se a pessoa chegar lá, né, um minuto, 2 de diferença, fechou o portão, ela perdeu o voo, não vai ter o que fazer. Perfeito. Tem alguma novidade no despacho das bagagens? Com relação ao despacho, mantém as mesmas regras ainda. São as mesmas regras. As mesmas regras, exato. Perfeito. Agora, por exemplo, no caso da companhia aérea atrasar o voo, o que se pode fazer? Quais são as regras? Bom, se a companhia atrasou o voo, nós temos pela própria regulamentação da ANAC que ficar atento ao período, quanto tempo foi de atraso. Se foi questão de 2 horas, é possível simplesmente a comunicação, né? Ou melhor, 1 hora a comunicação. 2 horas eles têm que dar uma assistência material já para a pessoa informar, né? Exatamente como está aqui, ó, direito à alimentação, para que a pessoa aguarde. Acima de 4 horas... Aí a companhia, como diz aqui, ó, direito à hospedagem, transporte, ela tem que oferecer, porque aqui, importante, a culpa foi da companhia. O atraso foi em razão da companhia e não da pessoa que perdeu o voo, tá? Por outros motivos. Quando a companhia falha na prestação de serviço, ela tem que prestar toda a assistência e reembolsar esses custos. Tive que ficar mais tempo, tive que gastar com alimentação, ou então, em razão dos horários, eu vou ter que passar a noite num hotel aqui nessa cidade. Eles vão ter que cobrir. Aí, no caso do viajante, se ele realmente atrasou ali, não deu tempo, aconteceu alguma coisa, o que ele pode fazer? Bom, se ele perdeu por culpa exclusiva dele, própria, o que acontece? Ele pode conseguir, no máximo, ali, o reembolso da taxa de embarque, porque ele não embarcou, mas o valor que foi pago da passagem, a princípio, não. O que ele pode tentar é conseguir uma remarcação da viagem para um outro horário, outro dia, mas pagará a diferença, né, desse valor. Ele vai pagar um custo a mais. Aí tem uma outra questão, quem já passou por isso, hein? Extravio de bagagem. Assim, quando você desembarca, né, que você vai lá na esteira, esperar é uma agonia. Sim. Né? Eu não sei se você tem, mas eu acho que todo mundo sente uma agonia. Que se você vai fala, chegar, né? Vai chegar, não vai. Você já fica pensando milhões de coisas, né? Mirabolantes. No caso de realmente constatar ali que foi extraviada, qual seria aí o primeiro passo que a gente pode tomar? Bom, a primeira coisa... Percebeu que a sua mala não chegou? Tem que entrar em contato, vai lá no balcão da companhia e informe que vai fazer um relatório, né, informando que aquela bagagem não chegou. Tá? E até uma dica que a gente orienta antes de viajar, se possível, já tire foto da mala, já veja o que tem dentro da sua mala. Tenha pelo menos uma ciência do que tem. Porque na hora que você for fazer essa reclamação no balcão da companhia, você vai ter que informar, olha, o que tinha na mala. Porque senão vai ficar difícil de saber o que tinha. E aí, hoje, com base nas regras de uma convenção internacional, a pessoa só vai poder receber mais ou menos em torno, né, de R$ 7.600. Mas vamos imaginar que havia objetos de valor. Sim, eletrônicos, eletrônicos. São caros, né? Então, se não há prova do que tinha,
quais eram esses objetos e mais ou menos a ideia de valor, a pessoa não vai conseguir um ressarcimento. Tem algumas dicas de você tirar foto Sim. Do que tem dentro da bagagem aberta. Isso funciona mesmo? Funciona. Como é que eu posso fazer essa foto e para que serve? Não, com a mala aberta você tira várias fotos das coisas que você vai colocar lá dentro e sem prejuízo você também pode fazer uma declaração de bagagem. Quando você vai levar a bagagem, você pode, olha, tem objetos de valor, coisas importantes aqui, você faz uma declaração e entrega para a companhia. Eles têm o formulário, você preenche, entrega para eles, porque se houver o extravio, eles já têm essa declaração e já sabem o que tem lá, então eles vão te ressarcir de acordo com aquilo. Caso não tenha, por isso que eu disse, se não tiver nada, eles vão se pautar num valor médio, provar, né? Que é com base nessa convenção internacional. Entendi. E aqui no Brasil também, quando você compra algum produto ali pela internet, né, você tem 7 dias que você pode desistir e eles reembolsarem, né? O valor voltar para você. Isso vale também para compra de passagens aéreas ou até de ônibus? Sim, isso é o que nós chamamos em direito do consumidor de direito de arrependimento. Então, nesse período de 7 dias, eu posso desistir naquilo que eu compro pela internet. Esse é o primeiro ponto. Naquilo que eu comprei pelo site, internet, não tive o contato, não fui ao balcão da empresa, eu posso, então, em 7 dias pedir o arrependimento. Vale se você comprar a passagem aérea pelo site da companhia ou pelo site da aviação, é possível sim, aplica-se. Agora, só um detalhe. Se você comprar a passagem aérea com um período menor de 7 dias, tem uma regulamentação da ANAC que diz que você tem que desistir em 24 horas. O tempo é bem menor. Se comprei em menos de 7 dias a passagem, daqui 5 dias eu vou viajar... 24 horas Eu tenho 24 horas para desistir. Tá. Se passar das 24 horas, eu não consigo o reembolso. Doutor, temos pergunta do público. Vamos ver quem mandou. Beijo, Rodrigo. Obrigado. Ó. Quem vai para Ilhabela e demora mais de 2 horas na fila da balsa em São Sebastião precisará pagar as 2 taxas ambientais? Gostaria de saber se existe alguma forma de isenção, pois em alta temporada a fila demora muito. Excelente pergunta, Rodrigo. Bom, olha, a princípio, não querendo te desanimar, mas a princípio vai pagar. Porque a própria legislação diz que o tempo mínimo para que você não pague são 2 horas. Então, se eu ficar lá só 2 horas, tudo bem. Agora, se eu passar das 2 horas, como eu vou ter que voltar, então, a princípio, sim. A não ser que haja alguma regulamentação que estabeleça uma isenção nesse período de alta temporada. O que, a princípio, não temos ciência disso. Então, é capaz que os vereadores, a Câmara Municipal, a Prefeitura vai ter que resolver esse problema, porque senão vai acabar aí, né, onerando demais todos aqueles que tiverem esse atraso, né? Em alta temporada você fica fácil 2 horas na fila da balsa para ir para Ilhabela, né? Exatamente. O fluxo ali é gigante. Rodrigo, obrigada. Vi mais uma pergunta, quem mandou foi a Fernanda Almeida. Turistas que vão de ônibus para cidades que cobram taxa turística também vão ter que pagar? Vão pagar, na verdade, indiretamente, porque quem vai pagar é a companhia e vai repassar, então vai pagar. Tá certo, então. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Papo importante, né? Logo mais final do ano, o pessoal já se planejando aí para viajar, né? É fundamental conhecer os direitos que o viajante tem para não sofrer perrengues, para não passar aí problemas, então, e poder aproveitar a viagem com segurança. Olha, o Instagram do Dr. Paulo Peixoto é PHLPeixoto, @PHLPeixoto. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.